Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o reconhecimento de imagens de números escritos à mão com um dataset famoso chamado MNIST. Então fique aqui até o final do vídeo para ver todos os passos desse processo. Então, começando aqui, o nosso tutorial inicia no CMD do prompt de comando. Eu deixei o README nessa pasta do repositório, explicando as coisas que eu tenho aqui. Então, eu estou com Python na versão 3.10.11 e eu deixei alguns comandos aqui já para você copiar e colar no prompt de comando, para poder, na linha 3 aqui, criar um ambiente virtual. Na linha 4 você entra no ambiente virtual do Python. Na linha 5 a gente faz um pip install upgrade pip para atualizar o pip. E depois, na linha 6, a gente faz um pip install -r requirements.txt, que são as bibliotecas que eu estou usando aqui nesse tutorial. A gente pode copiar esses comandos, ir no nosso prompt de comando e dar um Ctrl V. Ele vai perguntar se você quer colar assim mesmo, porque são múltiplas linhas. Você pode falar que sim. E aqui ele vai ficar um tempinho aqui até instalar tudo. Um único detalhe, que é o momento que a gente parou aqui, o prompt de comando ele vai parar nessa última linha que você copiou, porque ele precisa que você dê um Enter. Então você pode apertar Enter e prosseguir com a instalação do requirements.txt. E aqui no nosso terminal, ele já finalizou de instalar as dependências. Eu vou mostrar rapidinho o arquivo requirements.txt. Então, eu tenho aí basicamente o TensorFlow e o Matplotlib. Outras bibliotecas que eu uso nos códigos a seguir, como o NumPy e o Pillow, eles estão inclusos dentro dessas duas bibliotecas, então você não precisa instalar elas diretamente. Então, no primeiro arquivo que eu separei aqui, que é o numberviewer.py, eu estou basicamente importando na linha 1 esse dataset do MNIST e importando a biblioteca Matplotlib. E esse arquivo, como o nome sugere, é um script que vai mostrar os números do nosso dataset MNIST. Aqui nas próximas linhas eu faço o carregamento desse dataset e eu estou sinalizando aqui na linha 18 que daqui para baixo eu estou inicializando um scriptzinho que eu fiz, que é para visualizar esses números de uma maneira fácil no prompt de comando. Então, tudo isso acontece da linha 8 para baixo, e é esse loop aqui. Se vocês quiserem ler e entender como funciona o código, vocês podem pausar o vídeo aqui, mas eu vou seguir para a parte mais prática do nosso tutorial. Então, aqui no terminal a gente pode dar um cls, que é para limpar a tela do terminal, e a gente pode rodar esse arquivo que é o numberviewer. Então eu estou rodando ele aqui agora. E aqui as primeiras linhas de log do terminal, ele fala que está usando o TensorFlow. E mais aqui embaixo ele fala iniciando modo de visualização de números, que é o print que nós temos ali na linha 8. Daqui para baixo a gente tem o script funcionando. Então, como você pode usar esse script para visualizar os números? Como eu estou falando ali, escolha um index de exibição de um número, e ali entre parênteses, 0 a 59.999. E são 60.000 imagens da variável x maiúsculo underline train do nosso script ali atrás, que possui os valores de cada pixel dessas 60.000 imagens. Ou você pode digitar sair para sair desse loop do script que eu criei. Então vamos ver aqui o primeiro número do nosso dataset. A gente pode digitar 0, que é o primeiro index dos dados desse número, e apertar Enter. Então aqui, vejam que ele trouxe uma figura aqui do Matplotlib, que é um gráfico, isso daqui, vamos dizer assim. E no terminal ele escreveu número 5. Então o script me fala qual que é o número que eu estou pegando, no caso o número 5, e me mostra a imagem desse número no nosso dataset. Então essa imagem aqui seria o número 5, que foi escrito à mão no nosso dataset. Eu vou mostrar rapidinho o que seriam os outros números na página da Wikipedia, só para vocês terem uma ideia geral do que são essas outras imagens. Então aqui na página da Wikipedia, esse daqui é a Wikipedia do banco de dados MNIST, e aqui nessa imagem dá para ver que tem vários números que foram escritos à mão por estudantes de uma escola. Aqui o MNIST no TensorFlow ela é separada em 60.000 imagens de treino e 10.000 imagens de teste,
Então, no total, esse dataset tem 70.000 imagens de 28 pixels por 28 pixels. Então, essa é a forma geral da aparência do nosso dataset. É uma maneira mais fácil de mostrar aqui para vocês essa imagem com vários números. E vamos voltar aqui para o nosso script. Então, se você quiser, você pode brincar com esse dataset de 0 a 59.999, que são as nossas 60.000 imagens de treino. Sei lá, vou digitar aqui 125, vamos ver que número vem. Então, no terminal, ele está falando que o número que veio é o número 8, e realmente parece o número 8. Se vocês quiserem usar esse script para ver mais exemplos de números, é só rodar esse arquivo NumberViewer. E não se esqueçam que para sair desse script é só digitar sair. Então, o nosso próximo arquivo, que eu vou explicar aqui, é o arquivo que treina esse dataset com o TensorFlow. Então, nas primeiras 3 linhas eu estou fazendo a importação do TensorFlow e do NumPy. Como a gente já viu no arquivo anterior, na linha 5 a linha 7, eu estou fazendo o carregamento desse dataset e salvando em variáveis de treino e de teste. Da linha 9 à linha 15, eu estou especificando o tamanho e o formato da nossa rede neural com o modelo Sequential do TensorFlow. Na linha 17 à linha 20, eu estou compilando esse modelo. Então agora esse modelo vai ficar compilado na variável model, que é um objeto. E aqui na linha 23 eu estou treinando o modelo. Então esse model.fit, ele vai fazer o treino desse modelo. Então o primeiro parâmetro é a variável que tem as informações do nosso dataset e uma matriz bem grande. E o segundo parâmetro é uma matriz com os valores dos labels que representam cada imagem da nossa variável anterior, a xtrain. Nós vamos fazer esse treinamento por 5 épocas e também eu coloquei aqui na variável validationData o nosso x de teste e o y de teste para medir a acurácia ao longo do treinamento do modelo. Aqui na linha 26 e 27 é onde ocorre a previsão do nosso dataset de teste, que é basicamente essa linha 26. E na linha 27 nós temos a saída da previsão de todas essas imagens do x-test. E aqui no numpy.argmax eu estou pegando os valores das probabilidades dessa imagem ser de 0 a 9 e pegando a probabilidade mais alta que foi prevista. Aqui nesse bloco da linha 29, eu estou mostrando a previsão dos primeiros 10 números desse dataset x-test. E no final de tudo, eu estou salvando o modelo da nossa rede neural em um arquivo chamado mnish_model.keras, que a gente vai usar nos próximos arquivos desse tutorial. Então, trazendo o nosso CMD de volta, a gente vai dar um cls para limpar a tela do terminal e vamos rodar esse arquivo. Então, aqui no início ele está importando o TensorFlow. Agora, ele está fazendo o treinamento desse dataset. E no final ele fez a predição dos 10 primeiros exemplos desse dataset x-test e salvou o modelo lá no final. Então aqui no final do nosso treinamento, a gente consegue ver nessa última linha, ele chegou numa acurácia de 98,69% e um loss de 3,95%. E nós temos aqui mais um pedaço falando que o valor da acurácia chegou em 97,63% e o valor do loss chegou em 7,98%. Daqui para baixo, a gente fez a previsão dos primeiros 10 exemplos de imagens do nosso dataset x-test e pelo que eu estou vendo aqui, ele acertou tudo, mas poderia ter um número errado, não teria problema. Talvez no computador de vocês apareça um número previsto errado, mas o importante ali é o valor da acurácia do nosso modelo. Então aqui eu fiz o desenho de um número no Paintbrush. Depois eu mostro para vocês como vocês podem fazer o desenho do número de vocês no Paintbrush e importar para o modelo e usar o modelo para predizer ali que número é o que vocês escreveram. Mas nesse momento eu vou fazer a predição dessa imagem que eu criei no Paintbrush com vocês. Então no arquivo Prediction from Images, a gente vai importar o TensorFlow, o Pillow e o NumPy para fazer isso. Na linha 6, eu estou fazendo a importação do nosso modelo lá, que a gente salvou no exemplo anterior, que é o arquivo .keras. Aqui na linha 9, eu estou fazendo a abertura da nossa imagem no código. Aqui na linha 12, eu estou criando uma variável pixel com essa imagem que a gente acabou de abrir. E basicamente o que acontece daqui para baixo é que na linha 15, eu estou criando uma lista
com as dimensões da imagem, que são 28 linhas com 28 colunas, e na linha 18 eu estou fazendo uma varredura dessa imagem, e na linha 21 eu estou colocando os valores dos pixels dessa imagem. Então aqui no caso, quanto mais branco o pixel, o valor vai estar próximo de 0 ou igual a 0, e quanto mais escuro o pixel, quanto mais próximo de preto, o valor desse pixel vai estar mais próximo de 1 ou igual a 1. E no final a gente arruma essa lista num formato que o TensorFlow entenda, que precisa estar basicamente uma dimensão maior para poder ser feita essa validação de predição. E na linha 28 a gente faz a predição do número, e na linha 29 eu coloco um print da predição que foi feita do número dessa imagem. Aqui embaixo eu fiz uma simplificação da visualização desse número em uma lista, então eu vou abrir aqui no lado. Então eu vou abrir aqui do lado o nosso número e vou mostrar aqui basicamente o que está acontecendo. Então, se eu der um Ctrl F em 0 ponto, a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Então aqui na direita nós temos o nosso número 2, que está no arquivo número_2.png, e na esquerda nós temos aqui a lista, ou o array, dos valores simplificados dessa imagem. E aqui a gente consegue ver que é basicamente o formato do número 2, onde tem pixels acinzentados, ele estaria como, por exemplo, 0,5 ou 0,6, e onde ele está totalmente preto, ele estaria com o número 1. E claro, também, onde estaria totalmente branco, ele estaria com o valor 0. Então eu vou rodar esse código para vocês verem, vou dar um CLS aqui no terminal e rodar esse arquivo. E aqui não tem muita coisa acontecendo visualmente, mas o que importa pra gente é essa última linha. Então, no modelo que a gente treinou, o valor previsto nessa imagem que a gente acabou de passar para o TensorFlow foi 2. Agora, se vocês quiserem fazer o próprio número de vocês no Paint, vocês podem seguir esse passo a passo que eu vou passar agora. Então aqui a gente tem o Paint aberto. Essa imagem que está totalmente em branco, ela tem a dimensão em pixels de 28 pixels por 28 pixels. Aqui na barra superior a gente vai escolher o pincel. E na espessura do pincel, a gente vai colocar como 2 pixels. Então, vindo com o mouse muito cuidadosamente, a gente vai desenhar o número, vamos ver aqui, o número 5, eu acho. Vamos lá. Então, número 5. Então, com o número de vocês desenhado, vocês podem salvar esse arquivo. Na pasta aqui também está salvo o número 2, que a gente acabou de ver. Eu vou salvar aqui rapidinho e vou voltar para o código. Então eu acabei de salvar a imagem. E a imagem é essa daqui. E vamos fazer a predição dessa imagem. Então a única coisa que a gente precisa mudar no código é no arquivo Prediction from Images, colocar o nome do arquivo que você criou. Eu, no caso aqui, eu criei o nome do arquivo como número_5. E agora é só rodar o código novamente. Então, vou limpar aqui o terminal e rodar o nosso script. Então tá aí, pessoal. Ele acabou de prever o número 5 da nossa imagem. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo e tem mais sugestões de ferramentas ou bibliotecas do Python para o canal, por favor, deixem nos comentários desse vídeo. Para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.